Noiva judia ouviu a confissão do noivo minutos antes do casamento. Sua vingança surpreendeu. Cara, ela vai assinar os papéis hoje mesmo. Depois do casamento, é só convencer a princesinha a me dar procuração dos negócios do velho. Em 6 meses, eu limpo a conta dele e sumo. A voz de Daniel ecoava pelo corredor da sinagoga, alto o suficiente para que Sara pudesse ouvir cada palavra enquanto ajeitava o véu no quarto da noiva. E se ela desconfiar? Perguntou Marcos, o padrinho principal, com a voz carregada de nervosismo. Ela? Sara é ingênua demais. Pensa que encontrou o príncipe encantado dela, riu Daniel com uma frieza que fez o sangue de Sara gelar. A família Goldberg vale mais de 8 milhões, brother. 3 gerações construindo aquele império de joalherias. E ela vai entregar tudo de bandeja. Sara Goldberg, aos 28 anos, havia sonhado com aquele momento durante 2 anos de noivado. Filha de uma das famílias mais respeitadas da comunidade judaica de Manhattan, cresceu cercada de tradições, valores e, principalmente, a crença de que o amor verdadeiro existia. Sua mão tremeu ligeiramente ao segurar o buquê de rosas brancas, mas seus olhos revelaram algo que Daniel jamais imaginaria, uma determinação silenciosa de quem acabará de descobrir que vinha sendo enganada. E sobre as dívidas no cassino, sussurrou Marcos, claramente desconfortável com a conversa. Depois de hoje, problema resolvido. Devo quase 300 mil para o pessoal lá do downtown. Eles estão ficando impacientes, mas a grana da família dela resolve tudo rapidinho. Daniel, você tem certeza disso? A Sara parece esperta demais para cair nessa, interferiu Thomas, o terceiro padrinho. Esperta. Daniel gargalhou. Ela é formada em Harvard, mas continua sendo uma princesinha mimada. Quando eu apareço fingindo interesse na cultura judaica dela, recitando algumas frases em hebraico que aprendi no Google, ela derrete completamente. Sara fechou os olhos por um momento, lembrando-se de todas as vezes que Daniel havia demonstrado interesse excessivo nos negócios de seu pai, Abraham Goldberg. As perguntas sobre valores de estoque, sobre contas bancárias, sobre procurações na empresa. Os elogios exagerados às tradições familiares, as perguntas aparentemente inocentes sobre herança. Sinais que ela havia escolhido ignorar por estar apaixonada. O velho Abraham confia em você completamente, respondeu Marcos. E a Sara adora você. Sempre fala de como você é diferente dos outros caras que ela conheceu. Perfeito. 2 anos planejando isso, desde que descobri quanto vale a Goldberg Jewelers. Pesquisei tudo sobre a família antes de esbarrar nela naquele café kosher. Daniel pausou, saboreando sua própria astúcia. Vocês sabiam que o Abraham tem diabetes e problemas cardíacos? Daqui uns anos, toda essa fortuna vai estar nas mãos da filhinha querida. 2 anos planejando. As palavras martelaram na mente de Sara como pregos em um caixão. O encontro casual no café kosher, onde ele havia derrubado o café dela. Os jantares na casa de seus pais, onde demonstrava conhecimento surpreendente sobre negócios de joias. As conversas sobre tradições judaicas que ele fingia valorizar, citando passagens do Talmud decoradas especificamente para impressioná-la. Tudo calculado, ensaiado, uma mentira elaborada durante anos. E sobre a lua de mel? Perguntou Thomas. Vamos para Israel, como ela sempre sonhou. 2 semanas românticas enquanto eu uso o tempo para convencê-la a assinar alguns documentos para facilitar nossos investimentos futuros. Quando voltarmos, já vou ter acesso total às contas da empresa. Cara, isso é muito pesado, murmurou Marcos. Olhem só, Daniel riu novamente. Ela até sugeriu que eu começasse a trabalhar na empresa depois do casamento. A própria vítima está facilitando o roubo. Sara sentiu náusea. Ela realmente havia sugerido isso na semana passada, achando que seria uma forma de unirem suas vidas profissionalmente. A ironia cruel da situação a atingiu como um soco no estômago. Gente, está na hora. A música já começou, avisou Thomas. Beleza. Vamos fingir que somos felizes. Então, em algumas horas, eu vou ser oficialmente parte da família Goldberg, riu Daniel mais uma vez, e o som daquela gargalhada cruel se gravou para sempre na memória de Sara. Os passos se afastaram pelo corredor, deixando-a sozinha com o som do próprio coração disparado e a melodia tradicional judaica começando a tocar na sinagoga. Ela olhou-se no espelho, o vestido que custará $20 mil, o véu que pertencera à sua bisavó Raquel, sobrevivente do Holocausto, a tiara de diamantes da coleção da família. Tudo para um homem que só queria roubar sua herança. Mas Sara Goldberg não era apenas uma jovem apaixonada de família rica.
Formada em administração por Harvard, falava 4 idiomas e havia herdado de 3 gerações de comerciantes judeus uma intuição afiada para negócios e pessoas. Os pequenos sinais que havia escolhido ignorar por amor agora se encaixavam perfeitamente como peças de um quebra-cabeças macabro. A forma como Daniel sempre desviava a conversa sobre seu passado. Como ele nunca havia apresentado família, sempre com desculpas elaboradas. Como suas mãos eram macias demais para alguém que alegava ter trabalhado em construção civil antes de descobrir sua vocação para negócios. O celular vibrou. Uma mensagem da irmã mais nova. Sara, cadê você? Todos estão esperando. Ela digitou de volta. Já estou indo, Raquel. Sara guardou o telefone e respirou fundo. Se Daniel queria uma noiva ingênua e apaixonada, era exatamente isso que ele teria pelo tempo que fosse necessário. Mas a vingança que ela planejaria seria algo que jamais esqueceria, e nem seus cúmplices. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao altar, com um sorriso radiante que todos esperavam ver, seus olhos revelavam uma serenidade perigosa, a calma mortal de quem acabará de descobrir exatamente quem estava enfrentando e já sabia como venceria esse jogo. Daniel havia subestimado completamente com quem estava mexendo. E essa seria sua ruína. Se você está gostando dessa história de traição e vingança, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como uma aparente vítima se transformaria no pior pesadelo do próprio golpista. A cerimônia passou como um filme em câmera lenta para Sara. Cada palavra do rabino sobre amor e confiança soava como uma piada cruel enquanto Daniel segurava suas mãos, interpretando perfeitamente o papel do noivo emocionado. Quando chegou a hora dos votos, sua performance foi digna de um Oscar. Sara, você trouxe luz para minha vida, declarou ele diante dos 200 convidados, com lágrimas nos olhos que pareciam genuínas. Prometo proteger você e nossa família para sempre. Família. A palavra saiu da boca dele como mel envenenado. Sara sorriu radiante, mas por dentro calculava cada movimento que faria nas próximas semanas. Durante a festa, Sara observou como Daniel circulava entre os convidados, coletando informações como um vampiro sugando sangue. Ele conversava longamente com o tio Benjamin sobre as lojas em Miami, fazia perguntas detalhadas para o primo David sobre importação de diamantes. Querida, seu marido é muito perspicaz, comentou a tia Miriam. Já está falando sobre modernizar o sistema da empresa. Que sorte ter alguém jovem com tantas ideias inovadoras. Ideias inovadoras para roubar mais eficientemente, pensou Sara, mantendo o sorriso. Por volta da meia-noite, Daniel se aproximou de Abraão. Sara estava próxima o suficiente para ouvir a conversa. Senhor Goldberg, depois da lua de mel, gostaria muito de aprender sobre o negócio da família, disse Daniel com aquele tom respeitoso que havia aperfeiçoado. Abraão sorriu, claramente lisonjeado. Claro, meu filho. Sempre quis que Sara se envolvesse mais nos negócios. Na verdade, Daniel continuou conspiratorialmente, tenho algumas ideias sobre digitalização que poderiam aumentar as vendas. Nas joalherias onde consultei, conseguimos crescimentos de 40% em 6 meses. Sara quase engasgou com o champanhe. Joalherias onde ele consultou? Daniel nunca havia trabalhado em joalherias. Nem sequer conhecia a diferença entre um diamante e um zircão antes de conhecê-la. Isso é fantástico, respondeu Abraão. Aliás, você já tem experiência com procurações empresariais? Os olhos de Daniel brilharam como os de um predador. Tenho sim. Em questões de agilidade empresarial, procurações bem estruturadas são essenciais. Sara sentiu náusea. Ele estava acelerando o cronograma. Não conseguia nem esperar a lua de mel terminar. Mais tarde, na suíte nupcial, Daniel finalmente relaxou a máscara. Ufa, que festa interminável, suspirou. Pelo menos correu tudo perfeito. Seu pai já está considerando me dar procuração da empresa. Já. Sara fingiu surpresa. Não acha que é muito rápido? Rápido. Daniel riu com desdém. Sara, seu pai é um homem de negócios. Ele reconhece talento quando vê. Alguns dos processos lá são completamente arcaicos. A arrogância dele era impressionante. Daniel acreditava genuinamente que era mais inteligente que Abraão, um homem que havia construído um império multimilionário do zero. E sobre nossa lua de mel? Perguntou Sara. Ah, sobre isso. Daniel hesitou. Estava pensando, que tal adiarmos? Surgiu essa oportunidade incrível de trabalhar com seu pai imediatamente. Sara fingiu decepção. Mas já pagamos tudo. Podemos remarcar.
Agora é crucial eu estabelecer minha posição na empresa. Ele segurou suas mãos. Você entende, né? Estou fazendo isso por nós, por nosso futuro. Por nosso futuro. Pelo futuro dele como um homem rico vivendo às custas do dinheiro roubado da família dela. Claro que entendo, respondeu Sara docemente. Daniel sorriu condescendentemente. Sei exatamente como lidar com homens como seu pai. A experiência que tenho em negociações corporativas. Sara quase riu. Que experiência! A única negociação que Daniel conhecia era convencer credores a não quebrarem suas pernas. Na manhã seguinte, enquanto Daniel tomava banho, Sara pegou o celular dele. A tela estava desbloqueada, típico da arrogância de alguém que achava que havia enganado completamente sua vítima. Várias mensagens de Marcos e Thomas no grupo Operação Goldberg. O nome do grupo a fez sentir uma mistura de raiva e nojo. Eles haviam literalmente nomeado o golpe contra sua família. Como foi a festa? Perguntara Marcos. Perfeita. O velho já quer me dar procuração. Em 2 semanas estarei assinando documentos da empresa. Cara, você é um gênio. Quanto tempo até conseguir acesso total às contas? 1 mês, talvez 2. A Sara é tão ingênua que até sugeriu que eu trabalhasse na empresa. Literalmente me entregou a chave do cofre. E depois? Depois eu sumo com alguns milhões e vocês ganham a parte de vocês. Sara fotografou rapidamente as mensagens e apagou o histórico. Daniel saiu do banheiro cantarolando, eufórico com o sucesso de sua farsa. Amor, preciso sair um pouco hoje, disse ele. Vou encontrar uns contatos para discutir oportunidades de investimento. Mais mentiras. Provavelmente ia encontrar os cúmplices ou os credores do cassino. Claro. Vou visitar minha irmã. Raquel. Ela precisava urgentemente conversar com Raquel. 1 hora depois, as duas estavam no café favorito delas. Raquel Goldberg, de 26 anos, era advogada corporativa especializada em crimes financeiros. Se alguém poderia ajudar Sara a destruir Daniel legalmente, era ela. Raquel, preciso te contar uma coisa urgente. Sara contou tudo. As palavras na sinagoga, as mensagens no celular, os planos de Daniel. Quando terminou, Raquel estava pálida de raiva. Esse desgraçado, murmurou ela. E papai não suspeita de nada? Nada. Daniel é muito convincente. Por isso preciso de ajuda. Quero destruir ele, mas de forma que nunca mais possa fazer isso com outra família. Raquel ficou pensativa. Para processar por estelionato, precisamos de evidências concretas de tentativa de roubo. Palavras não bastam. E se ele realmente tentar roubar? Aí sim teríamos caso. Mas seria perigoso. Sara sorriu pela primeira vez em dias, mas era um sorriso frio, calculista. E se eu dissesse que tem um plano para fazer ele tentar roubar, mas de uma forma que seja pego em flagrante? Raquel a observou atentamente. Sara, isso seria muito arriscado. Raquel, esse homem é um predador que pesquisou nossa família por anos. Fingiu amor por mim durante 2 anos. Se eu não fizer alguma coisa, ele vai fazer isso com outra mulher, outra família. A advogada em Raquel reconheceu a determinação nos olhos da irmã. Era a mesma determinação que vira quando Sara decidiu estudar em Harvard, quando decidiu que faria as coisas do seu jeito. Está bem, disse Raquel finalmente. Mas fazemos isso da minha forma. Legal, documentado, e com chance zero de dar errado. Se vamos destruir esse cara, vamos fazer direito. Sara abraçou a irmã. Finalmente tinha uma aliada. Enquanto caminhavam de volta, Sara não conseguia parar de pensar na ironia. Daniel achava que havia conquistado uma princesinha ingênua e uma família de comerciantes antiquados. Na realidade, havia se metido com uma graduada em Harvard e uma advogada especializada em crimes financeiros. O que Daniel não sabia era que as 2 irmãs Goldberg estavam prestes a mostrar exatamente por que 3 gerações de sua família haviam sobrevivido e prosperado em um mundo que nem sempre foi gentil com os judeus, e que a vingança dela seria tão meticulosa quanto devastadora. 2 semanas depois do casamento, Daniel estava praticamente morando no escritório de Abraão. Chegava cedo, saía tarde, e fazia questão de demonstrar dedicação excepcional para impressionar o sogro. Sara observava cada movimento dele com a precisão de um predador estudando sua presa. Sabe, Abraão, disse Daniel durante um jantar em família no Shabat, tenho algumas ideias revolucionárias para expandir as vendas online.
mas precisaria de acesso aos sistemas financeiros para implementar as mudanças. Abraão mastigava pensativamente. Sistemas financeiros são delicados, Daniel. Preciso de mais tempo para... Claro, Daniel interrompeu com aquele sorriso ensaiado. Mas enquanto esperamos, que tal me dar uma procuração temporária? Apenas para questões operacionais básicas. Nada muito significativo. Sara quase se engasgou com o vinho. Questões operacionais básicas, era exatamente como um ladrão descreveria acesso às contas bancárias da empresa. Papai, interferiu Sara docemente, Daniel tem tantas ideias boas. Talvez uma procuração limitada ajudasse ele a colocar os planos em prática mais rapidamente. Daniel a olhou surpreso e grato. Se ele soubesse que estava sendo conduzido direto para uma armadilha. Está bem, concordou Abraão. Vou conversar com o advogado na segunda-feira sobre uma procuração com limitações específicas. Os olhos de Daniel brilharam como os de uma criança ganhando doce. Ganância pura. Mais tarde, no apartamento, Daniel comemorava ao telefone. Sara fingiu estar dormindo enquanto escutava cada palavra da conversa que ele tinha na varanda. Marcos, é o seguinte. Consegui a procuração. Em uma semana vou ter acesso às contas operacionais da empresa, sussurrava Daniel, eufórico. São quase 2 milhões em conta corrente só para operações básicas. Cara, você é um gênio, respondeu Marcos do outro lado da linha. O melhor é que a Sara está até me ajudando a convencer o pai dela. Essa mulher é tão ingênua que literalmente está me entregando a chave do cofre da família. Sara sentiu uma mistura de raiva e satisfação. Raiva pela humilhação. Satisfação porque Daniel estava cavando sua própria cova com cada palavra arrogante. E os credores do cassino? Perguntou Marcos. Já negociei mais 2 semanas. Disse que o dinheiro está garantido. Em breve vou quitar tudo e ainda sobrar muito para dividirmos. Na manhã seguinte, Sara ligou para Raquel de um telefone público, precaução que havia aprendido assistindo documentários sobre investigações criminais. Raquel, ele vai conseguir a procuração esta semana. Precisamos acelerar nosso plano. Já está tudo pronto, respondeu Raquel, a voz carregada de determinação. Meu contato no FBI especializado em crimes financeiros está esperando apenas o momento certo. Quando Daniel tentar fazer a primeira transferência irregular, vamos pegá-lo em flagrante. E se ele desconfiar de alguma coisa? Não vai. A arrogância dele é nossa maior aliada. Homens como Daniel acreditam que são mais espertos que todo mundo, especialmente que mulheres. Sara sorriu. Raquel tinha razão. A arrogância masculina havia sido a ruína de muitos criminosos ao longo da história. Há mais uma coisa, continuou Raquel. Descobri que Daniel não é apenas um golpista ocasional. Meu contato encontrou evidências de que ele já aplicou esquemas similares em pelo menos 4 famílias nos últimos 7 anos. O sangue de Sara gelou. 4 famílias. Sim. E uma delas perdeu mais de 3 milhões antes de descobrir o golpe. Daniel é um predador profissional. Sara. Nós vamos ser as responsáveis por impedir que ele destrua mais vidas. A informação mudou tudo para Sara. Não se tratava mais apenas de vingança pessoal. Era sobre justiça para todas as famílias que Daniel havia destruído e proteger futuras vítimas. Naquela tarde, Daniel chegou em casa radiante. Sara, tenho uma notícia incrível. Seu pai aprovou a procuração. Amanhã mesmo posso começar a implementar mudanças reais na empresa. Que maravilha! Exclamou Sara, abraçando, você merece isso, amor. Trabalhou tanto para conquistar a confiança dele. É verdade. E sabe o que é melhor? Seu pai disse que se eu demonstrar resultados rápidos, ele pode expandir minha autoridade para operações mais significativas. Operações mais significativas. Tradução: acesso às contas principais da empresa. Daniel, disse Sara, fingindo preocupação, você tem certeza de que está preparado para tanta responsabilidade? Não quer que eu converse com meu pai sobre começar devagar? Daniel riu condescendentemente, como se estivesse falando com uma criança. Sara, querida, confie em mim. Tenho experiência suficiente para lidar com operações financeiras complexas. Seu pai escolheu a pessoa certa. Experiência em roubar, ela pensou. Aliás, continuou Daniel, amanhã mesmo vou fazer algumas transferências para otimizar o fluxo de caixa da empresa. Nada que seu pai precise se preocupar. São apenas reorganizações técnicas. Sara assentiu docemente.
mas por dentro estava calculando. Reorganizações técnicas era exatamente como um criminoso descreveria lavagem de dinheiro. Naquela noite, ela enviou uma mensagem codificada para Raquel: "O passarinho vai voar amanhã de manhã." A resposta veio rapidamente: "Os observadores de pássaros estão posicionados." Na manhã seguinte, Daniel acordou cedo, mais animado que uma criança na manhã de Natal. Tomou banho cantando, escolheu sua melhor roupa e até passou perfume especial. "Hoje é um dia especial", anunciou ele, beijando a testa de Sara. "O dia em que minha carreira empresarial realmente decola." O dia em que sua carreira criminal terminava, pensou Sara. "Vou almoçar fora hoje", mentiu Daniel. "Tenho uma reunião importante com os investidores interessados em parcerias." Mais mentiras. Provavelmente ia encontrar os cúmplices para dividir o dinheiro roubado ou quitar dívidas no cassino. Após Daniel sair, Sara ligou para Raquel. "Está tudo em posição?" "Tudo. As autoridades estão monitorando todas as contas da empresa. No momento em que ele tentar fazer qualquer transferência suspeita, será preso em flagrante. E se ele tentar fugir? Não vai conseguir. Temos agentes posicionados em todos os aeroportos e fronteiras. Além disso, ele é arrogante demais para fugir. Acredita que está no controle total da situação." Sara respirou fundo. Depois de semanas planejando, finalmente chegará o momento da verdade. Por volta do meio-dia, recebeu uma ligação de Abraham. "Sara, você pode vir até a empresa? Aconteceu algo estranho com as contas." Seu coração acelerou. "Estranho como?" "Daniel fez algumas transferências esta manhã que não fazem sentido. Valores altos para contas que não reconheço. Quero discutir isso com vocês dois presentes." Sara sorriu. A armadilha havia funcionado perfeitamente. "Claro, papai. Vou aí imediatamente." Quando chegou à empresa, encontrou Daniel visivelmente nervoso, explicando freneticamente alguma coisa para Abraham e dois homens de terno que não reconhecia. "Sara", disse Abraham, o rosto grave, "estes são os agentes especiais Johnson e Martinez do FBI. Eles têm algumas perguntas sobre as atividades de Daniel na empresa." O rosto de Daniel ficou branco como papel. Seus olhos se voltaram para Sara com uma expressão de pânico e confusão. Foi nesse momento que Daniel percebeu que não havia se casado com uma princesinha ingênua. Havia se metido com alguém que jogava xadrez enquanto ele ainda estava aprendendo damas. E o checkmate estava prestes a ser anunciado. "Não entendo", gaguejou Daniel, o suor escorrendo pela testa enquanto olhava para os agentes federais e para Sara. "Deve haver algum mal-entendido. As transferências que fiz foram aprovadas pela empresa." O agente Johnson abriu uma pasta e colocou documentos na mesa. "Senhor Daniel Morrison, você está sendo preso por estelionato, fraude eletrônica e conspiração. Tem o direito de permanecer calado." "Não." Daniel se levantou bruscamente, a cadeira caindo. "Sara, fala para eles. Você sabe que eu nunca faria nada errado. Somos casados." Sara observou com uma calma glacial que ele nunca havia visto antes. "Casados? Daniel, você se casou comigo por amor ou pelos 8 milhões da minha família?" O rosto dele ficou branco como papel. "Do que você está falando? Claro que foi por amor. A Sara é tão ingênua que até sugeriu que eu trabalhasse na empresa. Literalmente me entregou a chave do cofre da família", citou Sara, tirando o celular do bolso. "Reconhece essas palavras? São suas, do grupo Operação Goldberg no WhatsApp." Daniel cambaleou como se tivesse levado um soco. Você estava espionando meu celular?" "Espionando?" Sara riu friamente. "Daniel, você deixou o telefone desbloqueado na nossa mesa de cabeceira. Para alguém que planeja roubar milhões, você é surpreendentemente descuidado." O agente Martinez se aproximou com algemas. "Senhor Morrison, também temos evidências de que você aplicou esquemas similares em pelo menos 4 famílias nos últimos 7 anos. A família Henderson perdeu 3,2 milhões. 4 famílias", repetiu Abraham, a voz carregada de nojo. 4 famílias que você destruiu antes da minha." Daniel olhou desesperadamente ao redor da sala, como um animal encurralado. "Sara, você não entende. Eu estava com problemas sérios. Pessoas perigosas queriam me machucar." "Problemas que você criou jogando em cassinos clandestinos", interrompeu Raquel, entrando na sala com mais documentos.
Olá, Daniel. Sou a Raquel, irmã da Sara, advogada especializada em crimes financeiros. O queixo de Daniel caiu. Vocês planejaram isso. Planejamos. Sara se levantou, a dignidade irradiando de cada movimento. Daniel, nós apenas demos a você a oportunidade de mostrar quem realmente era. Você escolheu roubar nossa família. Raquel abriu sua pasta e colocou mais evidências na mesa. Transferência de $127 mil para a conta pessoal às 10h23 desta manhã. Transferência de $89 mil às 11h15. E estas são as mensagens do seu grupo com Marcos e Thomas, planejando dividir o dinheiro roubado da nossa família. Daniel se voltou para Abraham com desespero. Senhor Goldberg, por favor, podemos resolver isso entre nós. Eu devolvo tudo. Devolver o quê? Abraão interrompeu, a voz cortante. Os $340 mil que você tentou roubar esta manhã. Depois eu sumo com alguns milhões e vocês ganham a parte de vocês, citou Raquel, lendo do celular. Essas são suas palavras de ontem à noite, Daniel. A máscara de homem respeitável finalmente caiu completamente. Daniel olhou para Sara com raiva pura. Sua vagabunda manipuladora. Você me usou. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Sara se aproximou dele, os olhos brilhando com fúria controlada. Eu te usei. Sara riu sem humor. Daniel, você fingiu me amar durante 2 anos. Pesquisou minha família por anos. Decorou frases em hebraico para me impressionar. Cancelou nossa lua de mel para roubar meu pai mais rapidamente. Ela continuou, a voz crescendo em intensidade. Você destruiu 4 famílias antes da minha. Deixou mulheres quebradas financeira e emocionalmente. E ainda tem a audácia de me chamar de manipuladora. Abraham colocou a mão no ombro da filha. Sara, chega. Ele não merece mais nem um segundo do seu tempo. O agente Martinez terminou de colocar as algemas. Senhor Morrison, você tem o direito a um advogado. Esperam, Daniel implorou enquanto era conduzido para fora. Sara, eu realmente me apaixonei por você durante esses 2 anos. Tem que acreditar em mim. Sara observou sendo levado, sua expressão serena e implacável. Daniel, a única coisa em que acredito é que você finalmente vai pagar por tudo que fez. Quando as portas se fecharam, Raquel abraçou a irmã. Como você se sente? Livre, respondeu Sara simplesmente. Pela primeira vez em 2 anos, me sinto completamente livre. Abraham balançou a cabeça, ainda processando tudo. Sara, você foi incrivelmente corajosa. E incrivelmente inteligente. Não, papai. Eu fui Goldberg. 3 gerações de comerciantes não sobrevivem sendo ingênuas. Do lado de fora, uma pequena multidão havia se formado para ver Daniel sendo colocado na viatura policial. Funcionários da empresa, vizinhos, curiosos. Sua humilhação estava completa e pública. Marcos e Thomas foram presos 2 horas depois, as evidências das mensagens sendo suficientes para comprovar a conspiração. Naquela noite, Sara se sentou no apartamento que agora era só seu novamente, olhando as alianças de casamento que havia colocado sobre a mesa. Raquel estava ao seu lado, as duas bebendo chá em silêncio. Você acha que ele realmente se apaixonou por mim em algum momento? Perguntou Sara. Importa, respondeu Raquel. Pessoas como Daniel não amam outras pessoas. Eles amam o que podem tirar delas. Sara assentiu, pegou as alianças e as jogou no lixo. Tem razão. Além disso, agora tenho certeza de uma coisa. O quê? Sara sorriu, mas dessa vez era um sorriso genuíno, cheio de vida. Que quando o amor verdadeiro aparecer, vou reconhecê-lo imediatamente. Porque agora sei exatamente como é o falso. O homem que planejou por 2 anos destruir uma família havia sido destruído em questão de semanas por 2 irmãs que ele subestimou completamente. Mas a verdadeira vingança de Sara estava apenas começando, e seria muito mais doce do que Daniel jamais poderia imaginar. 2 anos depois, Sara Goldberg estava sentada em seu novo escritório no 30º andar de um arranha-céu em Manhattan, observando a cidade através das janelas do chão ao teto. Como diretora financeira da Goldberg Jewelers, agora uma empresa de $15 milhões que havia expandido para 6 estados, ela havia transformado o negócio familiar em um império. A ironia não passava despercebida.
Daniel havia planejado roubar 8 milhões de uma empresa antiquada. Agora, sob a liderança de Sarah, a empresa valia quase o dobro disso e crescia 40% ao ano. Senhorita Goldberg, disse sua assistente pelo interfone, o repórter da Forbes chegou para a entrevista. Sarah sorriu. A revista queria fazer uma matéria sobre as 30 empresárias mais inovadoras abaixo dos 30 anos. O título da capa seria: Como uma traição conjugal criou uma das CEOs mais brilhantes do país. A história de Sarah havia se tornado lenda nos círculos empresariais de Nova York. Não apenas por ter impedido um golpe milionário, mas pela forma como transformou a experiência em combustível para o sucesso. Durante a entrevista, o repórter fez a pergunta inevitável: como se sente sabendo que o homem que tentou destruir sua família agora cumpre uma sentença de 12 anos por múltiplos crimes financeiros? Sarah pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Daniel foi o melhor professor que já tive sobre duas coisas: como reconhecer pessoas falsas e como transformar traição em motivação. Por isso, quase agradeço a ele. A verdade era ainda mais satisfatória. Daniel não estava apenas preso, estava completamente quebrado e isolado. Marcos e Thomas haviam feito acordo com a promotoria, entregando ainda mais evidências contra ele. Os credores do cassino garantiram que a vida de Daniel na prisão fosse complicada. Pior ainda para sua vaidade, a história havia viralizado nas redes sociais. Memes sobre homens que se casam por dinheiro e acabam presos dominaram o Twitter por semanas. Sua foto de fichamento policial se tornou símbolo de como a arrogância pode destruir vidas. E sobre sua vida pessoal? Perguntou o repórter. Há planos de casamento? Sarah olhou para a aliança simples em seu dedo. 6 meses antes, havia se casado com o Dr. Michael Shen, pediatra que conhecera em um evento de caridade. Michael ganhava um salário modesto, dirigia um Honda Civic de 2018 e havia insistido em pagar o próprio jantar no primeiro encontro. Quando conheci meu marido, a primeira coisa que ele disse foi: olha, não sei quem você é, mas esse anel de diamante é muito chamativo. Você não tem medo de ser assaltada? Sarah riu. Aí eu soube que havia encontrado alguém genuíno. Michael nunca havia pesquisado sobre sua fortuna, nunca perguntou sobre os negócios da família, e quase desmaiou quando descobriu o valor do apartamento dela. Ele a amava pelo que ela era, não pelo que ela possuía, conceito revolucionário depois de Daniel. Abraham, agora aos 63 anos, havia oficialmente passado o controle da empresa para a filha. Sarah transformou nossa empresa familiar em uma corporação que nossos bisavós jamais sonharam, declarou ele ao Wall Street Journal. Raquel, agora sócia em um dos maiores escritórios de advocacia de Nova York, especializara-se em crimes financeiros contra famílias judaicas, inspirada diretamente pela experiência com Daniel. Ela havia processado com sucesso mais de 20 casos similares. Minha irmã me ensinou que a melhor vingança não é apenas destruir quem te prejudica, disse Raquel em entrevista. É usar a experiência para proteger outras pessoas e construir algo maior do que seus inimigos jamais poderiam imaginar. A comunidade judaica de Manhattan havia abraçado Sarah como símbolo de resistência inteligente. Sinagogas a convidavam para palestras sobre como proteger famílias de golpistas. O que mais satisfazia Sarah era saber que a história havia prevenido outros golpes. Na última visita ao túmulo da bisavó Raquel, sobrevivente do Holocausto cujo véu ela havia usado no casamento falso, Sarah deixou uma foto da revista Forbes. Vovó, usei a força que você me ensinou. Nossa família continua protegida. Às vezes, tarde da noite em seu escritório, Sarah pensava em como tudo poderia ter sido diferente se ela não tivesse ouvido aquela conversa na sinagoga. Daniel poderia ter roubado milhões, destruído sua família e seguido para a próxima vítima. Mas havia ouvido. E havia reagido. E por isso, estava onde estava. Durante uma conferência para empresárias, uma jovem da plateia perguntou: como saber se posso confiar completamente em alguém? Sarah sorriu, lembrando-se da própria ingenuidade de 3 anos antes. Não se trata de confiar completamente em alguém. Se trata de confiar completamente em si mesma para reconhecer quando algo não está certo. Sua intuição é seu melhor sistema de segurança. A palestra terminou com aplausos ensurdecedores, mas a verdadeira vitória de Sarah não estava no reconhecimento público. Estava na paz que sentia todas as manhãs ao acordar ao lado de um homem que amava pelo que ela era, não pelo que ela possuía. Daniel havia tentado roubar sua fortuna e acabou entregando algo muito mais valioso: a sabedoria para distinguir entre amor verdadeiro e interesse financeiro. Ele acreditou que havia encontrado uma princesa ingênua para enganar,
mas acabou descobrindo que havia tentado roubar uma rainha que não apenas protegeu seu reino, mas o expandiu além de qualquer sonho. Sarah aprendeu que a verdadeira vingança não é destruir quem te prejudica, é construir uma vida tão extraordinária que a traição se torna apenas o primeiro capítulo de uma história de sucesso que ninguém jamais esquecerá. Se essa história de justiça e superação tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias que provam que a inteligência sempre vence a maldade, e que às vezes a pior coisa que pode acontecer conosco se torna a melhor coisa que já nos aconteceu.